Olá, seja bem-vindo. Pode chegar, vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. E a gente começa falando sobre o salário médio do brasileiro que cresceu pela primeira vez em 2 anos. A remuneração real recebida pelos trabalhadores brasileiros chegou a R$ 2.693 no trimestre encerrado em julho. A informação foi revelada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa o primeiro crescimento em um prazo de 2 anos. A última vez que houve um aumento significativo foi no trimestre encerrado em julho de 2020. De acordo com os dados, o valor médio dos salários recebidos entre os meses de maio e junho é 2,9% maior que no trimestre anterior. O estudo avalia que o aumento das remunerações foi puxado pelo rendimento dos empregadores, que foi 6,1% a mais, ou R$ 369. Dos militares e funcionários públicos estatuários, 3,8%, ou mais R$ 176. E dos trabalhadores por conta própria, 3%, ou mais R$ 63. Os demais grupamentos não variaram. O movimento levou a massa de rendimento real habitual para 260 bilhões e 700 milhões de reais, valor 5,3% maior na comparação do trimestre compreendido entre os meses de fevereiro e abril, e de 6,1% na comparação anual. O prazo para o financiamento de moradias do programa Casa Verde e Amarela do governo federal vai passar de 30 para 35 anos. Quem tem pra gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A Lei número 14.438 de 2022, que amplia o período de financiamento do programa Casa Verde e Amarela, já começa a valer a partir deste mês de setembro. Trata-se de uma adequação do programa com as outras operações de mercado, que já tem 35 anos de prazo para o pagamento do financiamento. A mudança tem por objetivo dar às pessoas condição de comprar um imóvel com uma parcela mais adequada ao orçamento. Além disso, a lei também autoriza que os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço possam ser usados como caução nas parcelas. A gente lembra aqui que no último mês de julho, as faixas de renda familiar também foram atualizadas. O limite do grupo 2 passou para R$ 4.400 e do grupo 3 para R$ 8.000. E o subsídio para famílias com renda de até R$ 4.400 também aumentou, passando de R$ 29.000 para R$ 47.500. Só que não é todo mundo que pode financiar um imóvel pelo programa, não. A pessoa não pode ter outro financiamento imobiliário ou outro imóvel, não pode ter recebido benefícios de natureza habitacional de recursos federais, não pode estar cadastrada no Sistema Integrado de Administração de Carteiras Imobiliárias ou no Cadastro Nacional de Mutuários e não pode ter dívidas com o governo federal. As famílias interessadas no financiamento habitacional do programa Casa Verde e Amarela devem procurar diretamente a construtora do imóvel que desejam comprar e também a Caixa Econômica Federal. Ter a casa própria é o sonho de 9 em cada 10 brasileiros. Um estudo realizado pela plataforma Quinto Andar, em parceria com o Instituto Datafolha, que ouviu mais de 3.000 pessoas de todas as regiões do país, apontou que em uma escala de 0 a 10, a nota média dada para a importância de conquistar a casa própria ficou em 9,7, a mesma atribuída para a profissão. Essa pesquisa também revelou que 62% dos imóveis no Brasil estão quitados, 8% financiados e que 27% das pessoas moram de aluguel. Agora, quando chega a hora de realizar esse sonho, você sabe como escolher um imóvel? Se é mais vantajoso comprar na planta ou já pronto? Para descobrir a resposta dessa e de outras perguntas, vamos conversar com Fabiane de Souza, diretora comercial. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada, bom dia. Bom dia, obrigada pela sua disponibilidade de participar aqui do jornal. Quem decide comprar a casa própria tem uma série de dúvidas. A principal delas é sobre escolher imóvel na planta ou já pronto. Gostaria que você pontuasse para a gente quais os benefícios e o perfil de comprador para cada um deles. Bom, o primeiro ponto a ser analisado entre imóvel na planta e o imóvel já pronto é a questão da urgência, né? Então, se
existe já uma urgência, um imediatismo para a ocupação do imóvel, obviamente o imóvel pronto vai ter que ser a escolha desse cliente. Exceto se ele tem eventualmente a disponibilidade de partir para uma locação, enquanto o imóvel na planta fica pronto, e aí são as análises que nós temos que fazer. Vantagens e desvantagens, temos para ambos. No imóvel usado, no imóvel pronto, desculpa, o imóvel já pronto, isso que a gente colocou, o imóvel já está pronto, a pessoa já sabe de que forma vai ser entregue os acabamentos, o condomínio, a infra, já tem noção de qual é o imóvel que está recebendo e em que condições está recebendo. E geralmente são poucas as reformas que são necessárias fazer nesse imóvel. Então, essa é a vantagem. Compra, já pega a chave e já consegue fazer a mudança. O imóvel na planta depende de uma programação, né? Depende do prazo da obra, em que estágio já está essa obra e qual é o prazo de urgência desse cliente. Mas nós temos aí a questão das vantagens de poder organizar a mudança, organizar uma padronização desse imóvel, a reforma, os móveis, de que forma vai querer deixar esse imóvel realmente, além do planejamento financeiro, que o imóvel na planta também proporciona. Porque por muitas vezes a pessoa não dispõe do valor integral para compra e nem o crédito do financiamento contempla o valor para quitação, e aí tem o prazo da obra para que ele possa fazer esse planejamento, esse parcelamento, dar balões, enfim, fazer essa programação financeira para quando do recebimento das chaves do imóvel. Perfeito. Falando agora sobre investimento. Imóveis na planta tendem a valorizar entre 15% e 40% durante o período de construção. Então, eles podem ser considerados uma ótima opção de negócio, Fabiane? Com certeza, e nós temos visto essa tendência crescente, né? Então, principalmente nos 2 últimos anos, aí com a pandemia, nós tivemos uma valorização bastante grande dos imóveis, também por conta do aumento do material de construção, né? Uma coisa acabou puxando a outra, mas a baixa taxa de juros que nós tivemos também durante esse período de pandemia favoreceu muito o mercado. E, obviamente, que a valorização ela é proporcional ao andamento da obra até a entrega das chaves. Então, quanto antes é feita a aquisição do imóvel, já no lançamento do produto, a chance de valorização e de fazer realmente dinheiro com esse imóvel até a entrega das chaves, a conclusão da obra, ela é bastante relevante. Então, nós temos esse movimento acontecendo no mercado nacional, né? Olhando o imóvel como investimento, é uma tendência, tem acontecido, e o foco dos investidores tem sido voltado cada vez mais, sim, para o mercado imobiliário. Vamos falar de riscos agora. Quais são os principais riscos em cada um deles e de que forma se adiantar para evitá-los? É importantíssimo o imóvel usado, todas as certidões, né? O imóvel já pronto, quando vai fazer toda a documentação, seja o financiamento, seja a escritura, é fundamental que todas as certidões sejam emitidas do vendedor e do imóvel para evitar qualquer risco, né? Então, as certidões aí que a gente fala de IPTU, de condomínio, em nome dos vendedores, as certidões fiscais e executivos, é fundamental para essa segurança do comprador, né? Que não vai ter nenhuma certeza futura. Em relação ao imóvel novo, na planta, é imprescindível que o comprador pesquise sobre a construtora, pesquise sobre o histórico, para que não tenha surpresas na hora da entrega das chaves, além de toda a documentação também, né, a questão legal de certidões e tudo mais. Porque pode ser que tenha essa surpresa no final, na entrega das chaves, que aquilo que foi prometido eventualmente não seja o que está sendo entregue. Então, é bem importante e relevante que pesquise sobre a construtora, pesquise sobre o histórico de tudo que já fez, os precedentes e, obviamente, contar com a assessoria de um bom corretor, aí puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, mas contando com a assessoria de um bom corretor, de um bom advogado, é fundamental para não ter surpresas e evitar qualquer desgaste futuro na hora de pegar as chaves. A gente conversou com Fabiane de Souza, diretora comercial da Clarim Imóveis, que trouxe uma série de esclarecimentos na hora de adquirir a tão sonhada casa própria. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Fica à disposição. Bom dia para vocês. E agora falamos de eleições. Muitos brasileiros vão votar no exterior. O número aumentou tanto que superou o total de eleições de 3 estados do país.
O número de eleitores brasileiros que moram no exterior cresceu 39,2% neste ano em comparação com as últimas eleições gerais, que aconteceram em 2018, e 96,8% em comparação com 2014. Em números, o total de eleitores chega a 697 mil brasileiros fora do Brasil, enquanto na eleição passada eram pouco mais de 500 mil. Para se ter uma ideia, o quantitativo é superior ao eleitorado de 3 estados, Acre, Amapá e Roraima. Apesar do aumento, o Itamaraty excluiu 16 sessões de votação fora das sedes de embaixadas e consulados. Mas houve acréscimo, no entanto, de 10 cidades nas quais os brasileiros poderão votar. Uma das cidades em que não houve votação em 2018 é Amsterdã, na Holanda, que neste ano contará com 10 mil eleitores que vão poder exercer o direito ao voto no local. Já em Roterdã, também na Holanda, tinha 4.800 eleitores em 2018, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, e foi retirada da lista neste ano. Vale lembrar que o brasileiro que está fora do Brasil só vota para presidente da República. No entanto, segundo dados do TSE, eles vão poder exercer o direito em 181 cidades de 132 países. E só pode votar o eleitor que pediu a transferência do domicílio eleitoral do Brasil para o exterior até o dia 4 de maio. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre síndrome do domingo. Você sabe o que é? Já adianto que é um transtorno que tem se tornado cada vez mais comum. Não perca, nós voltamos já! Estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez e voltamos para falar de saúde. A Agência de Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos aprovou as versões atualizadas das vacinas contra a Covid desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Além de fornecerem proteção contra a cepa original do vírus, as novas versões dos imunizantes da Pfizer-BioNTech e da Moderna devem induzir respostas contra as subvariantes da Ômicron, BA4 e BA5, que são responsáveis pela maioria dos casos atuais de Covid-19. De acordo com a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, as duas linhagens devem permanecer em circulação no país entre setembro deste ano e março do ano que vem. As vacinas serão utilizadas em dose única de reforço em indivíduos que receberam a injeção anterior há pelo menos 2 meses. A vacina da Pfizer poderá ser aplicada em pessoas com 12 anos ou mais e a da Moderna apenas em quem tem mais de 18 anos. Que o uso constante de aparelhos eletrônicos é prejudicial à nossa visão, todo mundo sabe. Agora, uma nova pesquisa apontou que a luz emitida por esses aparelhos pode acelerar o processo de envelhecimento. Vamos conferir. A pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, mostrou que nossas funções celulares básicas podem ser afetadas pela luz azul, emitida por dispositivos que utilizam a iluminação LED, como smartphones, computadores e televisões. A exposição excessiva pode ter efeitos prejudiciais em uma ampla gama de células do nosso corpo, desde células da pele e gorduras até neurônios sensoriais. Os pesquisadores analisaram moscas de fruta e compararam os níveis metabólicos de moscas que ficaram expostas à luz por 2 semanas com insetos mantidos no escuro também por 2 semanas. Os resultados mostraram que a luz azul causou diferenças significativas nas células das cabeças das moscas. Essas mudanças sugeririam que as células passaram a operar com níveis abaixo do ideal, provocando o envelhecimento precoce e a morte prematura. De acordo com cientistas, os produtos químicos de sinalização nas células das moscas e humanos são os mesmos. Por isso, os efeitos negativos registrados no estudo são um alerta em potencial para a nossa saúde. Para muitas pessoas, o domingo está associado a sentimentos de tristeza, ansiedade, medo.
Esses sintomas estão ligados a um transtorno chamado Síndrome do Domingo, cada vez mais presente na nossa sociedade. Se você não sabe do que estamos falando, preste atenção na reportagem. Quando chega o domingo, muita gente desanima. Triste, né? Logo tem a segundona. Eu sei que vai começar tudo de novo, ter que trabalho, faculdade, chefe no meu ouvido, meta, essa loucura. Ai, dá até uma coisa no coração de lembrar. Essas sensações podem ocorrer com qualquer pessoa e gerar a chamada Síndrome do Domingo. É mais uma síndrome, né, que a gente acha diferente, se espanta, mas é real, acontece. E para ser determinado síndrome tem que ter sintomas que possam valer ser uma síndrome, que é uma ansiedade antecipatória. Você pode, inclusive, não ter um sábado muito bom, por já saber que vai chegar o domingo e ele logo vai passar. A síndrome é mais comum do que se imagina e pode gerar, inclusive, sintomas físicos. Pode ter insônia e atacar o intestino. A síndrome atinge principalmente pessoas que estão insatisfeitas com a profissão. E olha que não é pouca gente. Uma pesquisa recente mostra que 72% dos entrevistados estão infelizes com o trabalho que exercem. Você acha que você se encaixa nisso? Acho que sim. Acredito que sim, porque tem aquela ansiedade, aquele desconforto, né, da segundona. Acho que tem tudo a ver. Mas não para por aí. Segundo o especialista, para ter a síndrome, a pessoa não precisa necessariamente estar insatisfeita com a profissão, mas muito feliz com o que vive no fim de semana. Vamos dizer que você vive uma vida maravilhosa em família, com seus filhos, aquilo para você é muito bom. E você vai ter que começar a trabalhar segunda-feira. Às vezes o trabalho não é dos piores, às vezes você gosta do trabalho. E só que o momento de lazer com a família, aquele momento seu de final de semana, ele é muito mais gratificante. Aí fica mesmo difícil não se entristecer com o fim dos dias de lazer. Mas, segundo o especialista, é preciso focar no presente e ser grato. Você tem que programar a sua mente e entender que, primeiro, ainda bem que você está vivo. Começa por aí. Se a tua saúde estiver bem, poxa, agradeça isso. Tenta se agarrar às coisas boas da vida, controle o seu pensamento. Claro, aquelas coisas naturais, como alimentação, exercício físico, uma noite bem dormida, dormir de noite, não de madrugada, aquelas coisas que a gente está cansado de dizer, mas que quase ninguém consegue fazer. Então, tem que fazer essas coisas todas. Mas não só isso, é controlar a própria mente, controlar a ansiedade. Diferente de quem sofre com a síndrome, quem vive na fé ama essa data e aproveita com alegria cada segundo do domingo, como o pastor Jaime de Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Primeiro domingo nós lembramos da ressurreição, né? Sempre é o primeiro dia da semana, porque é um costume lá fora, pessoal, mas não é o sábado, não, domingo que é o dia do Senhor. Nós falamos dia do Senhor. O dia que a igreja vem para renovar as forças, para buscar a força de Deus. Bem, a própria ciência diz que quando você dá alguma coisa a alguém, você sente algo bom dentro de você. Imagine quando você dá algo para Deus. O que é? Você está dando aquele dia, aquele momento, o seu louvor, a sua adoração, o seu momento, o seu coração está sendo entregue ao Senhor. Quem frequenta a igreja no domingo com essa fé, encara a semana de cabeça erguida, é isso? É isso que está faltando para muita gente. A pessoa tem que, eu costumo brincar assim, que é recarregar as baterias, né? É a recarga que, para os membros da igreja, transforma o domingo e faz dele o dia mais especial da semana. Aquele bate-papo na entrada da igreja, que ali não é lugar de fofoca não, né? É lugar de falar um pouco da palavra, de contar a experiência com Deus e tudo. Antes do culto e aquela conversa com os irmãos se torna uma família. E é claro, fora aquelas experiências com o Espírito Santo. Pois é, os domingos precisam ser ressignificados para quem sente aí a síndrome do domingo. E faltam 78 dias para a Copa do Mundo. Chegou a hora do boletim Esquenta Catar 2022. É com você, Leonardo Félix. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você conhece a origem do nome Catar? A história é bem interessante, ó, confira. O nome Catar deriva da palavra Catara,
Esse nome teria relação com a antiga cidade de Zubara, também chamada de Al-Zubara ou Az-Zubara. Desde 1900, o local consiste em ruínas abandonadas. Com isso, a antiga cidade se tornou um sítio arqueológico importante, contando com muralhas, fortos, canais marítimos e fortes. Atualmente é um patrimônio mundial declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Quando criada, Zubara era um grande ponto comercial e em antigos mapas do mundo árabe de Ptolomeu, o nome Catara era usado para designar a região. É isso aí, faltam 78 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.